As mãos enormes do gorila envolveram o pequeno pacote de pano com uma delicadeza que ninguém esperava ver ali, no meio da mata úmida. Era uma imagem impossível e imediata, uma contradição que parou o passeio de trilha como se o tempo tivesse sido cortado. Um animal de quase 300 quilos segurando algo do tamanho de um bebê, com cuidado e concentração de quem sabe exatamente o que faz. A cena aconteceu numa manhã de terça, às margens de uma antiga reserva florestal aberta ao público, quando turistas faziam a trilha de costume e o guia registrava aves no campo de visão. Entre os visitantes, uma menina de 9 anos chamada Marina agarrou a mão da mãe e apontou sem fôlego. Seus olhos inquietos eram a lente pela qual a história seria vista. Marina, acostumada a observar a natureza com atenção, tinha o traço curioso que transformaria uma visão em denúncia. O gorila ergueu o olhar como se pedisse autorização. Seus olhos molhados refletiam o verde da mata, e as mãos deslizavam com sinais que pareciam protegê-lo. Nos minutos seguintes, ninguém sabia dizer se o que viam era defesa, curiosidade ou alguma forma de comunicação que excedia o comum. Nas próximas horas, aquela imagem singela iria desencadear uma investigação que mudaria trajetórias, abriria processos e colocaria em xeque a segurança de centros de recuperação de animais naquela região. Você já imaginou que um gorila pudesse tomar uma decisão que mudasse vidas humanas e animais ao mesmo tempo? Comente abaixo o que acha que teria feito se estivesse lá e acompanhe até o fim para entender tudo o que aconteceu a seguir. Agora sim, vamos descobrir por que aquele gorila escolheu aquele bebê e o que sua escolha revelou sobre o lugar que o abrigava. Marina cresceu na periferia da cidade, mas passava todos os verões na casa da avó Ana, que trabalhava como guia voluntária em trilhas educativas desde antes de Marina nascer. A ligação dela com a natureza vinha de manhãs em que o cheiro de café fresco se misturava ao odor terroso das trilhas e das botas de borracha que batucavam na lama. Desde os 6 anos, ela aprendia a reconhecer trilhos de anta e a distinguir o chamado de uma coruja do estalo seco de um sagui. Essas memórias tinham textura, a sensação do musgo úmido sobre as palmas, o som distante de água correndo, o gosto de fruta madura roubada no caminho e a visão precisa das veias das folhas sob a luz. Essa intimidade cotidiana foi decisiva no dia do encontro. Em 3 parágrafos curtos que condensam sua história, Marina recordou tardes em que sentou no colo do avô Joaquim para ouvir histórias sobre resgate de animais. As mãos calejadas dele que cheiravam a terra e a canção que o ajudava a acalmar filhotes. E o verão em que ela ajudou a costurar pequenos sacos para transportar filhotes feridos. Esses fragmentos mostravam por que uma criança se tornaria a testemunha que entenderia a urgência do gesto do gorila e por que aquele gesto não podia ser ignorado. A profundidade emocional de Marina não era fruto de um trauma, mas de uma educação sensorial que a tornou uma intérprete informal. Ela sentia com os olhos e descrevia com as mãos. E foi essa sensibilidade que a levou a não simplesmente apontar, mas a falar, a perguntar, a insistir que alguém fizesse algo. Logo após o avistamento, a plateia reagiu com ruídos variados, sussurros, o clique de celulares, o ranger de mochilas. Entre a multidão, o guia Carlos tentou manter a calma profissional. A primeira aproximação foi cautelosa por decisão do grupo. Ninguém se aproximou mais do que o suficiente para não assustar o gorila. Marina puxou a manga da blusa da mãe e sussurrou alto o que via, e o som atingiu o ouvido de João, um tratador que visitava a reserva em parceria com o órgão municipal de fauna. Ele aproximou-se com passos lentos, falando com uma voz baixa e firme. O diálogo que se seguiu entre João e Carlos foi curto e reproduziu as dúvidas de todos. "Ele está segurando um objeto", disse Carlos. "Parece um bebê", respondeu João. "Será que há abandono?", perguntou a mãe de Marina. A avó Ana disse: "Devemos avisar a fiscalização imediatamente." E Marina interveio: "Ele vai proteger, eu tenho certeza." O primeiro contato visual com o corpo do bebê revelou que não havia sinais imediatos de ferimentos graves, apenas sujidade e choro fraco. Ainda assim, a decisão foi tomada. Acionar a autoridade competente era prioridade. A barriga do gorila subia e descia em respirações profundas. O som abafado dos pulmões contrastava com o canto agudo de um bem-te-vi que observava a cena de um galho.
A textura da penugem suja do gorila cheirava a folhas e lama, e o cano que envolvia o bebê tinha um odor de tabaco e óleo de motor, um detalhe que mais tarde seria importante para rastrear a origem. A sensação coletiva era de espanto com um verniz de medo, uma mistura de calor humano e frio institucional. A primeira tarefa foi buscar ajuda formal. O contato com a fiscalização ambiental foi imediato. O telefonema estabeleceu a responsabilização institucional, mas a resposta inicial foi de cautela e de certa incredulidade. O chefe de fiscalização, inspetor Marcos, pediu informações e descreveu protocolos. Isolar a área, garantir a segurança do bebê e do animal, acionar equipe veterinária e polícia quando necessário. O diálogo telefônico entre João e o inspetor Marcos se estendeu em repetidas tentativas de coordenar o que fazer sem provocar risco. João, mantenha a distância e não tente tomar o bebê, disse Marcos. E se ele não deixar, respondeu João. Esperem pela equipe de resgate, pediu Marcos. Mas se o bebê estiver em perigo agora, insistiu João. Avaliem a situação e priorizem a vida, foi a instrução. Esse primeiro ceticismo institucional refletiu um problema recorrente. Instituições geralmente seguem rotinas e protocolos que nem sempre se adaptam a imagens que fogem ao previsível. A decisão de chamar especialistas independentes foi tomada por João e por alguns voluntários, entre eles Sofia e Rafael, que tinham contato com organizações de resgate. Sofia, voluntária local que muitas vezes cooperava com o abrigo de pequenos mamíferos, descreveu a cena com sensações precisas. O ar pesado de chuva, o som de folhas sendo esmagadas, o pano úmido nos dedos do gorila, o cheiro de suor misturado ao perfume barato de um turista, a textura da terra solta sobre os pés. Essas descrições ajudaram a desenhar o quadro que seria levado às autoridades e aos especialistas. E a convicção de que aquela não era uma situação comum ganhou corpo. A montagem da equipe envolveu nomes que viriam a ter papéis centrais na investigação. Doutora Helena Ribeiro, veterinária especializada em primatas do Instituto de Conservação Regional, foi acionada primeiro por telefone e disse que chegaria em 1 hora, acompanhado de sua assistente Laura e do técnico de campo Pedro. O jornalista Rafael Lima, do jornal local, recebeu a notícia e correu para testemunhar e documentar. A ativista e coordenadora da ONG Santuário de Esperança, Carla Mendes, ofereceu apoio logístico e um veículo adaptado para transporte. Mais tarde, a promotora pública Ana Paula se juntaria aos envolvidos para avaliar os aspectos legais. Em torno dessas figuras, a narrativa ganhou estrutura. As conversas para organizar o plano foram longas e cheias de termos técnicos que precisaram ser explicados. Isolamento temporário, protocolo de manuseio de primatas, avaliação neurológica inicial e triagem de lesões. O encontro inicial entre a equipe teve trocas intensas. Precisamos proteger o bebê e não estressar o gorila, disse a doutora Helena. Como vamos retirar com segurança sem ferir nenhum dos dois? Perguntou Pedro. Temos que preparar sedativo reversível e tentar negociação, sugeriu Laura. Sedativo pode fazer o gorila largar o bebê, ponderou Rafael. E se ele entender que é uma ameaça? Questionou Carla. Por isso, nossa prioridade é comunicação não invasiva, afirmou doutora Helena. Nós já vimos casos de mãe protetora reagindo agressivamente, comentou Pedro. Mas isso não é mãe, observou Ana Paula. Entretanto, não podemos descartar impacto comportamental, completou doutora Helena. Essas conversas, expostas em 12 trocas cheias de ansiedade e precisão, estabeleciam a tática que seria aplicada. Conduziram depois uma checagem rápida de equipamentos, lanternas, cobertores estéreis e câmeras para registrar cada passo para a documentação necessária. Quando a equipe conseguiu se aproximar com protocolos de comunicação não invasiva, a inspeção inicial revelou elementos que seriam essenciais para a investigação. A cena do encontro foi registrada em fotos e vídeos por Rafael e por celulares de voluntários. A visão do gorila acariciando o bebê, os sons abafados de choros e ruídos de respiração, o cheiro acumulado de terra molhada e de óleo e o tato do pano sujo na pele do bebê foram documentados. Na sacola de pano havia um bilhete amassado com números e letras borradas e um pequeno pedaço de fita adesiva com o carimbo de uma clínica veterinária distante, um indício que não se encaixava. Espontâneo de abandono em trilha. Ao abrir o envoltório cuidadosamente, a equipe encontrou um bebê de colo, sujo, mas vivo, com sinais leves de desidratação e hipotermia. Foram registradas fotos das marcas, contato visual do gorila com socorristas e a expressão de quem observava.
Entre os sentidos, a equipe anotou a visão de mosquitos pousando na pele, o som de passos que se aproximavam e se afastavam, o gosto metálico da ansiedade no ar, o odor de pano queimado e o tato do gorila ao enrolar o bebê como se fosse proteger de frio e ruído. A documentação mostrou algo ainda mais perturbador. Imagens filtradas do lugar onde o bebê fora deixado sugeriam que alguém havia realizado a entrega deliberadamente, com marcas de roda recentes no chão de terra batida. As provas físicas se acumularam. Pedaços de tecido com fibras específicas, anotações no bilhete com caligrafia que mais tarde seria comparada por peritos e um fragmento plástico com um número de lote de um produto vendido apenas em uma cadeia de lojas. A investigação documental começou ali. A equipe solicitou perícia e deu início a procedimentos técnicos. O exame veterinário inicial foi conduzido por doutora Helena, que explicou em linguagem acessível as etapas que fariam em seguida. Ela descreveu o protocolo de triagem, avaliação de vias aéreas, controle de temperatura, hidratação intravenosa se necessário e exames de imagem para checar contusões internas. Também explicou a logística legal, notificação à Delegacia de Proteção à Infância, registro de ocorrência pela fiscalização ambiental devido à participação de animal e comunicação com a promotoria pela possibilidade de crime de abandono e tráfico de pessoas ou de tentativa de ocultação. Em termos técnicos, a perícia veterinária para primatas inclui exame neurológico detalhado, amostras de sangue para toxicológico, coleta de impressões digitais do pano para comparação por perícia criminal e registro fotográfico com escala para documentar qualquer lesão. Esses procedimentos visam garantir cadeia de custódia das provas e a correta responsabilização. No plano legal, a promotoria abriria inquérito e requisitaria a análise forense do bilhete e do fragmento plástico. A explicação de cada passo, apresentada em cerca de 300 caracteres, buscou tornar transparente o que viria a seguir para audiências e para a comunidade. As evidências começaram a revelar um padrão surpreendente. Fotos de arquivo recolhidas por Rafael e pela equipe mostraram que em 2 meses anteriores havia registros de entradas noturnas na mesma trilha e de pessoas que permaneceram próximas ao recinto dos gorilas em horários fora do permitido. A perícia do fragmento plástico identificou um lote vendido em uma cidade distante e a análise da caligrafia do bilhete encontrou similaridade com documentos de um centro de acolhimento infantil temporário que havia fechado meses antes. O exame toxicológico descartou intenção de intoxicação do bebê. Entretanto, o exame psicológico inicial indicou que o bebê havia sido provavelmente deixado por alguém tentando criar uma impressão de abandono na mata rural para ocultar uma negociação. Essas constatações foram anotadas com detalhes sensoriais. O cheiro de combustível vinculado ao transporte, o fragmento plástico, a textura das marcas de roda que sugeriam um veículo pequeno e a sensação de dedos que passaram por uma fresta de porteira, levantando poeira antiga. Enquanto isso, surgiram evidências documentais que apontavam para irregularidades administrativas no Centro de Reabilitação de Primatas que cooperava com a reserva. Contratos de prestação de serviço com cláusulas omissas, registros de custódia com lacunas e listas de alimentação com quantidades que não batiam com o estoque real foram encontrados. O jornal local publicou a primeira matéria de furo, com fotos e depoimentos iniciais, e a pressão pública aumentou. O ambiente institucional passou a ser visto com suspeita. A prisão de 2 funcionários do centro e de um colaborador externo ocorreu algumas horas após a descoberta do bebê, após o juiz aceitar o pedido de busca e apreensão e de prisão temporária feito pela promotoria. A cena da detenção foi tensa. Policiais chegaram em viaturas, nomes foram lidos em voz alta e as pessoas presas reagiram com surpresa e raiva. Entre elas estava Ricardo, supervisor noturno que cuidava da logística, e Simone, responsável por registros administrativos. O acolhedor voluntário Davi, que trabalhara como motorista, foi detido por indícios de participação. As reações foram diversas. Lágrimas de voluntários que se sentiram traídos, negações das pessoas presas e um silêncio pesado entre os membros da equipe de resgate. "Eu não fiz nada", declarou Ricardo ao ser levado algemado. "Isso é um erro", disse Simone, a voz quebrada. "Nós trabalhamos com protocolos", afirmou Davi. A promotoria anunciou que havia indícios suficientes para a prisão temporária, mas permaneceu a questão não respondida.
por que exatamente o gorila pegou o bebê e como o animal sabia responder de forma protetora, como se tivesse identificado o abandono. A prisão trouxe alívio em termos de ação punitiva, mas abriu uma nova camada de mistério sobre a inteligência e a sensibilidade do animal, e sobre a possibilidade de que alguém dentro da instituição soubesse que, se deixasse o bebê ali, o gorila poderia agir como protetor. A origem do gorila e sua história revelaram por que aquele animal podia reagir daquele modo. Chamado de Caro, ele havia sido resgatado anos antes de um circo clandestino, e sua ficha incluía um histórico de contato próximo com humanos durante a infância. Pesquisadores encontraram vídeos antigos no arquivo do centro que mostravam Caro em contato com bebês humanos em programas educacionais, onde demonstrava comportamento cuidadoso e uma capacidade notável para imitar gestos humanos. Contatado por telefone, o primatólogo Dr. Miguel Santos comentou que alguns gorilas socializados com humanos desenvolvem estratégias de cuidado semelhantes ao cuidado materno, aprendendo a segurar, embrulhar e até proteger recém-nascidos por associação. A investigação documental mostrou que Caro fora exposto desde filhote a situações que criaram apego por objetos pequenos semelhantes a bebês. Além disso, notou-se que um tratador anterior, já aposentado, chamado Joaquim, havia mantido um diário com descrições de como Caro reagia a ruídos de choro e a movimentos sutis de braços. Esse diário foi parte crucial da prova de origem. Em discussões com a doutora Helena e com a antropóloga comportamental Laura, analisou se o gesto de Caro era meramente aprendido ou se havia um componente de intenção moral. Caro aprendeu associação, explicou o Dr. Miguel. Mas a intensidade e a escolha do local sugerem que ele entendeu que algo estava errado. As filmagens antigas mostravam Caro respondendo a choro como se fosse um chamado, aproximando-se com cuidado, cheirando e enrolando objetos em sua pelagem para aquecê-los. Esses registros, combinados com entrevistas com antigos cuidadores como Joaquim e com documentos do próprio centro, traçaram uma trajetória que explicava a ação daquele dia. O resgate e a reabilitação do bebê foram uma operação complexa, executada com a cooperação de várias instituições. Transportá-lo exigiu uma ambulância neonatal improvisada até o hospital materno-infantil mais próximo, onde lhe deram nomes provisórios e cuidaram da hemodinâmica. A logística do retorno do gorila ao santuário especializado envolveu autorização do órgão ambiental e coordenação com o Santuário de Esperança, que recebeu Caro para uma observação prolongada. Números foram importantes para demonstrar a escala do trabalho. 3 equipes de campo, 2 unidades de ambulância e um total de 16 profissionais envolvidos no transporte. A reabilitação do bebê incluiu amparo médico e psicológico. O estado de saúde mostrou recuperação rápida com hidratação, antibióticos profiláticos e cuidados de nutrição. Para Caro, foi implementado um plano de manejo comportamental em 3 fases: observação, readaptação ao ambiente seguro do santuário e manutenção de estímulos ricos que substituíssem a necessidade de contato humano exagerado. O plano envolveu a participação de doutora Helena, Laura, o cuidador João e a coordenadora Carla. Parcerias foram firmadas com universidades locais para monitoramento a longo prazo, e um protocolo de comunicação pública foi definido para garantir transparência. Os detalhes logísticos demonstraram credibilidade, datas precisas de transferência, número de animais resgatados do centro na operação posterior, que fechou 6 recintos com irregularidades, e a previsão de custódia de Caro por pelo menos 1 ano para reavaliação. Em contrapartida, o processo investigativo continuava a conectar pontos. A perícia sobre o bilhete e o fragmento plástico indicou que a origem era de um abrigo desativado a 130 quilômetros da reserva. Foi descoberto que o abrigo recebera doações suspeitas e que havia pessoas com interesses que iam além do bem-estar. Nomes começaram a emergir nas investigações. Ricardo e Simone foram formalmente acusados de negligência e de participação em organização criminosa. Davi teve sua prisão convertida em medidas cautelares e outros nomes apareceram em documentos falsificados. O caso ganhou repercussão nacional quando o jornalista Rafael publicou uma série de reportagens com provas e entrevistas. O público reagiu com indignação e, ao mesmo tempo, com um brilho de esperança na história do gorila que protegera um bebê. Havia um debate sobre responsabilidades institucionais, sobre fiscalização e sobre como melhorar protocolos de custódia e transporte.
As medidas administrativas incluíram revisão de contratos de prestação de serviços, controle de estoque e inventário, bem como a exigência de que centros mantenham registros eletrônicos com data e hora para cada ação. O momento do resgate definitivo de Caro para o santuário teve uma cena de despedida carregada de simbolismo. Marina, convidada a participar como testemunha de honra, aproximou-se com a avó Ana e observou o gorila pela última vez antes da transferência. Caro ergueu a mão numa despedida lenta, um gesto que muitos interpretaram como reconhecimento. A imagem ficou marcada. Caro com a mão erguida contra a luz da manhã e Marina acenando pela primeira vez para um animal que já considerava amigo. A comunidade local organizou uma pequena cerimônia de apoio, com presença de representantes da ONG Santuário de Esperança, do Instituto de Conservação, do Jornal de Rafael e da Promotoria, com Ana Paula presente. Houveram discursos curtos, abraços e um silêncio coletivamente respeitoso. O plano de ação para a reabilitação do local incluiu reestruturação administrativa, treinamento obrigatório para cuidadores, implementação de câmeras com registro em nuvem e uma linha direta para denúncias anônimas. Foram contabilizados 13 animais resgatados do centro nas ações subsequentes, e um cronograma para a reintrodução quando viável foi estabelecido. Momento para a comunidade participar. Sabemos que histórias assim despertam emoções fortes. Se você já viu sinais de abuso ou abandono de animais ou de pessoas em lugares públicos e não soube como reagir, conte sua experiência nos comentários começando com "Eu vi". Sua participação ajuda a identificar padrões e a pressionar por mudanças. Diga onde aconteceu, o que viu e o que fez depois. Sua história pode orientar outras pessoas e pode servir como prova em investigações futuras. Comentários ajudam a construir uma rede de vigilância cidadã que complementa o trabalho oficial. Se você acompanha causas de proteção animal, compartilhe recursos locais e dicas de como agir com segurança. Sua voz pode salvar uma vida, seja animal ou humana. Voltaremos a esta investigação para mostrar as provas documentais e as repercussões legais que se seguiram. Agora a equipe está concluindo a análise final e irá apresentar conclusões que poderão apontar responsáveis por uma rede de omissão. Os momentos de tensão que marcaram os dias seguintes foram intensos e cheios de conflito interno. Em 2 parágrafos que sintetizam a pressão psicológica sobre os protagonistas, descreve-se a angústia de Marina ao ver adultos discutindo papéis e a culpa silenciosa de João por ter demorado a entrar em cena. Em outro parágrafo, a promotora Ana Paula relembrou uma decisão difícil que a fez autorizar a retirada de documentos do centro durante a madrugada, apesar das críticas que recebeu. Esses instantes foram permeados por memórias de falhas anteriores de fiscalização, por decisões tomadas sob pressão e pela sensação de que cada passo poderia custar carestia emocional. O dilema moral de punir pessoas que por vezes haviam dedicado anos a cuidar de animais, mas tinham se tornado cúmplices de um sistema falho foi constante. Ao final do processo, o epílogo mostrou transformações concretas e esperança em 3 momentos temporais. Um mês depois, a cena era de recuperação imediata. O bebê teve alta hospitalar e foi acolhido por uma família substituta provisória com acompanhamento do conselho tutelar e com visitas supervisionadas. As medidas administrativas contra o centro foram aplicadas, suspensão temporária de funcionamento e auditoria completa dos contratos. Caro permaneceu em observação no santuário, mostrando sinais de estresse, mas com melhora gradual ao ser introduzido em rotinas enriquecidas. Houve um fluxo de doações para apoiar o santuário e a família do bebê recebeu apoio psicológico e social. A comunidade local participou de mutirões para reconstrução de trilhas e educação ambiental. 3 meses depois, a investigação judicial avançou para audiências preliminares. A promotoria apresentou laudos e depoimentos, inclusive o diário de Joaquim e as filmagens antigas que demonstravam ligações entre funcionários e documentos falsificados. Algumas acusações foram mantidas, outras requalificadas conforme novas provas. Caro passou por avaliação comportamental e teve liberado um espaço maior no santuário, com brinquedos que simulavam cuidado e objetos que ele podia embalar. O bebê, já com nome legal registrado e acompanhado por assistentes sociais, começou a participar de sessões de estimulação e vínculo, enquanto a família provisória foi avaliada para a adoção.
Foram publicadas orientações novas para centros de recuperação sobre triagem de visitantes e procedimentos para ocorrências inusitadas. A imprensa local e nacional continuou a acompanhar e a pressão pública manteve o caso aberto. 6 meses depois, houve desfechos mais sólidos. O inquérito judicial resultou em condenações administrativas e em ações civis para ressarcimento de danos. Ricardo e Simone foram oficialmente desligados e a promotoria negociou termos de reparação com o centro falho. Caro estabeleceu rotina estável no santuário, com monitoramento por pesquisadores e relato de comportamento social saudável. O bebê foi oficialmente adotado por uma família que passou por avaliação rigorosa e que se comprometera a manter contato com a equipe que acompanhou seu caso. Programas de formação para cuidadores foram implementados na região, com apoio do Instituto de Conservação e da ONG Santuário de Esperança. O impacto simbólico da mão erguida por Caro tornou-se um emblema local de proteção e responsabilidade, e pesquisas iniciadas a partir do caso passaram a estudar como a socialização precoce pode influenciar a capacidade de primatas responderem a sinais de afeto e risco. Ao fechar este capítulo, resta a imagem que acompanhou toda a narrativa. A mão de um gorila que segurou um bebê como se prometesse guardá-lo. O silêncio que antes cobria o recinto foi substituído por passos de reabilitação e por ações concretas. 6 animais foram reubicados em santuários certificados em menos de 6 meses. Protocolos foram reescritos e a comunidade se organizou para manter vigilância. Se você conhece um caso parecido, deixe nos comentários ou procure a autoridade local. Inscreva-se para acompanhar os desdobramentos e ações que surgirão a partir desta história. Ele ergueu a mão uma última vez. Foi uma despedida e uma promessa.